Olha quem tá aqui outra vez! Olá, ouvintes queridos! Um bom dia! Quer dizer, na verdade, se eu lanço às 18 é um boa tarde! Feliz 18 horas! Gente, seguinte, hoje vamos falar de uma pergunta que muita gente faz com frequência, principalmente quando vai iniciar o empreendimento. Teta levemente cansada. Pra quem não sabe, eu gravo o episódio toda segunda-feira. Então, esse final de semana me deixou cansada? Não, não foi isso. Na verdade, foi o contrário. Foi bem relaxante até. Mas, ai, gente, tá cada vez mais curto o final de semana. Eu, hein? Credo. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa. Muita gente, quando vai começar, me questiona sobre onde estar presente, onde começar a estar presente. E aí eu quero trazer umas verdades na sua cara para você despertar para a realidade. Mentira. Eu vou trazer uma opinião profissional do que eu acho que faz sentido pro seu negócio e que faz sentido pro digital também, para fazer acontecer ambos, até porque os dois têm que andar em conjunto. Tem que ser um casal, um casamento que dá certo, um casamento que funciona, um casamento de parceria, literalmente, que é assim que eu acredito que um casamento deve funcionar. Mas falando sério, mas Priscila, você vai citar algum exemplo específico para você falar que vai falar do meu negócio? Queridos, trabalhamos apenas com a verdade aqui neste canal. E por conta disso, eu vou trazer uma verdade que é absoluta e que vai fazer acontecer. E eu vou dar opções para você começar. Você que tá sozinho, você que tem ajuda, você que não tem suporte nenhum, você que tem um pouco de noção, você que não tem noção. Então, eu sei do que eu tô falando. Me respeite. Aquelas. Mas é sério, muita gente me pergunta, Priscila, vou abrir meu negócio, como começar? Bom, começando do começo, primeiro faz conta em tudo. Faz conta em tudo. Pinterest, TikTok, Instagram, YouTube, deixa eu ver o que mais, X, que, né, antigo Twitter, sei lá, até se você quiser fazer no Snapchat, que eu acho que não volta mais, mas vai que, entendeu? Facebook, inclusive quando eu falo Facebook eu tô falando de página, viu? Tô falando de perfil, não. Perfil, você vai ter que usar o seu para criar a página. Até porque toda página tem que ter um perfil por trás. E conselho da Prisinha aqui, viu? Sempre faça uma página a partir do seu perfil. Sempre. Porque se você contratar um profissional e falar para ele criar do zero, ele vai vincular a página ao perfil dele. Eu ainda sou uma profissional que, por saber o quanto isso pode ser prejudicial, por pensar nisso, eu ainda me preocupo e crio um perfil aleatório, tipo um Bob da vida, uma Elisa da vida, bem aleatório assim, pra usar como vínculo de página. Mas nem todo profissional pensa assim. Então, assim, cuidado, muito cuidado. Porque senão sua página vai ficar vinculada eternamente com um profissional que talvez você não aprove o jeito de trabalhar, que você talvez não goste do perfil dele, que seja, ou vocês não teve um bom relacionamento e aí acabou que estragou tudo. Inclusive, evita fazer vinculada a página de namorado, namorada, coisas que não tem muita certeza de vínculo também. Se não for uma pessoa, até casamento hoje, na verdade, pode ser meio duvidoso. Mas tomem cuidado, de preferência, sempre faça no perfil, vinculado ao perfil do dono. É sempre muito importante. Porque evita problemas e evita constrangimentos futuros, problemas judiciais que pode acontecer, já vi muito. Então, assim, vamos ser espertos e espertas, por favor. Bom, ideal então sempre criar o ID de todos. O que é o ID? É um nomezinho, sabe? O arroba, o meu é arroba prialbe.ramos. Pronto, esse arroba do Instagram, no Facebook também é possível criar, principalmente quando você cria a página. E a página, gente, dá inúmeros benefícios. Um deles, você vai ter dados. Lembra que no episódio anterior eu falei de dados que são muito importantes e é com ele que você vai se basear na sua vida digital? Então, dados. Perfil não dá dados nenhum. Ele dá análises muito básicas
e na verdade não gera relatório nenhum. É dados assim, lembranças, porque a gente tá falando de pessoa. A pessoa não precisa de dados para fazer sua vida. Ela quer compartilhar sua vida pessoal. Então, perfis pessoais é uma coisa, página profissional é outra. E no Facebook tem essa diferença, perfil e página. Nunca se esqueçam disso. Para criar um perfil, você precisa de uma página. Aliás, ao contrário, para criar uma página, você precisa de um perfil. Olha eu confundindo vocês. Mas, enfim, dados importantes disso. É bom você criar porque, assim, Priscila, eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta hoje de gerenciar e planejar conteúdo para todos esses perfis sociais que você falou, para todas essas mídias, né, esses canais. Tudo bem. Eu não tô falando que você tem que ativar assim que você cria. Mas cria porque no futuro, caso você queira ampliar, caso você queira caso, não é que você queira, caso o seu negócio amplie, seja mais forte que você porque ele cresceu, ele vai precisar desses perfis. E aí até lá, você vai já ter me contratado, eu vou gerenciar tudo pra você. Então assim, crie. Porque pode ser que você não crie hoje e alguém use o ID amanhã. E olha, eu já tive uma cliente que ela registrou, patenteou a marca. E eu entrei em contato com o Facebook, querendo reaver, inclusive o perfil nem estava ativo, a pessoa nem estava usando o perfil, aí eu pensei que ia ser super fácil. E além de ter sido muito demorado, eu não consegui reaver o ID para o cliente. Porque as regras do Facebook, inclusive é por isso que as plataformas digitais vivem na justiça. Bom, por isso que a gente vê sempre alguma mídia social, no jornal, por exemplo. Hoje em dia está sendo, infelizmente, muito comum. Porque as regras das mídias sociais, das mídias digitais, de todo canal de onde você está no digital, eles nem sempre estão atrelados necessariamente às leis do nosso país e do mundo, num modo geral. Não tem nenhum acordo ligado à ONU. Então, por isso que tem tantos países que estão revendo essas diretrizes, estão revendo leis, estão aplicando novas leis por conta disso. Então, cuidado ao você pensar que é porque você fez um registro de marca, como eu até fiz um post sobre isso, inclusive, vai conferir que é muito importante. Eu coloquei coisas que é importante para você pensar quando você cria um negócio e tem muita gente que tem problemas judiciais porque começa errado. Então isso é muito importante. Dá uma olhadinha depois com calma que vai ser um conteúdo foi um conteúdo muito bem pensado, principalmente para quem está iniciando e não sabe por onde começar, não sabe de onde partir. E cuidado com, eu vou começar logo com o que eu tenho, senão eu desisto. Cuidado com isso também, porque aí você pode colocar colocar os pés antes das mãos, e o ditado não é assim, mas você pode colocar o carro na frente dos bois e não vai dar muito certo, tá? Então, olha com atenção lá umas dicas que eu dou e faz isso. Cria todos já os IDs para não ter risco. Agora você consegue tempo, agora você tem equipe para conseguir e aí você vai atrás. Aí é só você ativar o conteúdo. É muito menos trabalhoso do que você ter que pensar e calcular a rota para criar o ID porque você não tem. Então, assim, cria tudo. Depois de criado o ID, você já tem um arroba de todas as mídias sociais que você precisa e imagina que você vai dar conta de estar presente. Agora é a hora de você começar a startar seu conteúdo e planejamento. E como é que eu indico isso? O básico pra mim é uma página no Facebook e um perfil no Instagram. O básico. Eu até falando isso, eu acabei de pensar no próximo tema do próximo episódio, que vai levar um tempo pra explicar. E vai ser sobre jornada do consumidor, que é para você entender por que isso acontece. E na jornada, eu vou ver se dá para colocar num episódio só dois temas, dois assuntos muito importantes e relevantes que um vai fazer nicho com o outro. Que é para que cada rede social foi criada. Sim, existe um motivo, existe uma base de conteúdo, de por que ela existe, por que ela tá lá. E vai fazer todo sentido para você ver o porquê do seu engajamento andar ou não andar, o porquê do seu perfil crescer ou não crescer. Isso vai fazer todo sentido pro seu conteúdo. Eu vou tentar ver se eu consigo atrelar para ver se não fica muito longo. Mas, enfim, basicamente, eles têm cada um sua razão de existir. Então, é muito importante como base. Não pense que é só Instagram. Aliás,
a mídia social que mais vende no Brasil é o Facebook. E isso é um dado recente, é um dado do final do ano de 2023. Então, assim, é um dado importante, é um dado relevante, e isso significa que você não pode estar fora dele. Na verdade, o ideal é que você não esteja fora de nenhum canal. Mas, falando em coisas necessárias que você vai dar conta, é isso. E, aliás, essa já é a nossa nova dica, né? E a sequência também. Cuide, quando você parar pra pensar, tá, mas beleza, o básico é Instagram e Facebook, mas eu não sei se eu vou dar conta. O que é esse dar conta? É isso que você tem que prestar atenção em seu planejamento. O ideal é planejar. Priscila, não tenho tempo. Acredite. Muitas pessoas que eu dei dicas, empreendedoras, pequenas e grandes, que eu dei dicas de planejamento, se planeje, nem que seja assim, o que você conseguir. É 15 dias? É um mês? É só uma semana? Faça. Faça, porque você é um ser humano. Você pode cair doente. Você é dona de um negócio. Emergências podem acontecer. A entrega que você contava que o motoboy faria, pode ser que você mesma tenha que fazer naquele dia. E aí, todas as tarefas que você tinha para cumprir naquele dia não vai ser cumpridas porque você precisa fazer uma entrega? Então, assim, emergências podem acontecer. Inúmeras. Pessoais, profissionais. Pode ser que o seu negócio precise de você. Pode ser que um problema aconteça e você precisa resolver só pessoalmente, alguma coisa burocrática. Pode ser que algum parente seu fique doente, ninguém possa ajudar, só você possa ajudar. Pode acontecer muitas coisas. Então, faça um planejamento médio, porque se o mundo cair, vai ter coisa planejada. E não usa como desculpa que você não tem grana para investir em plataforma. Porque o Meta Business Suite, que é do próprio Facebook, do próprio Meta, eu falo Facebook porque é uma forma mais conhecida. Então é mais fácil de vocês entenderem de que empresa eu tô falando. Mas agora o Facebook é Meta, né? Que aí o Meta é dono do WhatsApp, do Instagram, do Facebook. Quis muito o Twitter e não conseguiu, enfim. Mas ponto pensa nisso com carinho, pensa isso com afeto, porque é importante. E você consegue sim antecipar conteúdo. E pense sempre em conteúdos atemporais. Ah, Priscila, mas tá chegando o Dia das Mães agora. Beleza, pensa também, calcula a rota também do Dia das Mães, lançamento, coleções, mas pensa principalmente em conteúdos atemporais. O que é conteúdo atemporal? Conteúdo atemporal é que não importa se você vai postar no Dia das Mães ou no Natal. Ele vai estar em alta ainda. Ele vai estar vigente ainda. São conteúdos atemporais. E o que eu vou dar um exemplo disso, por exemplo, em moda. Você dá uma dica de look, por exemplo, é atemporal. Ah, mas São Paulo, por exemplo, muda muito de tempo. Um conteúdo atemporal bom para São Paulo é você fazer um look com composições em camadas. Olha, esse look aqui você pode usar tanto com casaquinho quanto sem casaquinho. É um conteúdo super São Paulo. Porque a pessoa pode ver aquilo no inverno ou pode ver aquilo no verão. Ela vai ver sentido, principalmente em São Paulo, que você sai, tá verão, e você chega num lugar, tá inverno, dependendo do dia. Então, assim, isso são conteúdos atemporais, que não importa em que estação, em que tempo, em que mês está acontecendo. É claro que a gente sempre vê, por exemplo, looks de Natal, sempre é vermelho, verde, dourado, sempre rola isso. Final de ano, branco, aí rola um significado das cores, pode acontecer, e não existe certo e errado. Mas existe conteúdos atemporais. Isso é um conteúdo que não faz sentido você publicar no meio do ano. As pessoas não vão ter interesse nisso. Então, isso não é conteúdo atemporal das cores, por exemplo, que eu acabei de citar. Isso é um conteúdo sazonal, porque ele é muito específico para o Natal. Então, isso é muito importante vocês terem como ideia. Então, faça um planejamento. Nesse planejamento, calcule, por exemplo, sei lá, se você vai planejar, por exemplo, uma semana, vou chutar aqui o menor que eu indico de tempo, de prazo de planejamento. Então, calcula, por exemplo, de 5, vamos supor que você vai postar todo dia, tá? Calculando isso. De 5 conteúdos, de segunda a sexta, pensa em 3 conteúdos atemporais. E 2 pode ser específicos para tempo. Se não for o caso, porque não tem nada de especial naquele período, então que seja todos atemporais, não tem problema. Porque assim, Priscila, mas pintou um meme, uma trend do nada e viralizou. E faz muito sentido pro meu negócio eu aplicar isso. Então use e abuse disso. Mas pense o seguinte, aquele conteúdo que você planejou, ele não vai ser perdido, porque ele é temporal. Então, ao invés de subir na terça, você sobe na segunda que vem. Você muda a data de programação que você deixou para terça, e coloca na segunda. Você acabou de ganhar um dia.
Aí você constrói o seu conteúdo de trend que você precisa e depois você segue sua vida tranquilamente para conseguir seguir seu planejamento. Por isso que eu acho importante você fazer mensal. Para os meus clientes eu sempre faço mensal. Sempre. E aí, se pintar um meme, alguma coisa, eu pego aquele dia que eu vou subir esse viral, essa trend, postergo ela para mais tarde, para um outro dia da semana, às vezes para outro mês, porque se o mês já tá todo cravado, eu não vou ficar adiantando conteúdo por conteúdo um dia para frente, né? Porque é perca de tempo. Se é atemporal, eu não posso publicar sempre. Então, assim, vamos supor, estamos em abril, o mês inteiro de abril já tá programado. Ao invés de eu ir postergando dia a dia, eu já vou para maio. Então, vou ir, sei lá, dia 1º de maio, meu cliente não tem nada a ver com o Dia do Trabalhador, então não preciso pensar em algo específico para esse feriado, a não ser o horário de funcionamento, que é muito importante, aí isso a gente coloca depois. Isso a gente pode pensar depois também. Não só em relação ao tema do dia, tá? É porque eu já tô previsionando que esse feriado em especial o meu cliente não utiliza. Então, calculando isso. Aí eu coloco lá. E se for algo especial que eu quero utilizar, é uma data importante, beleza, eu postergo para depois. Ah, mas o meu mês inteiro eu tinha calculado que eu ia fazer um mês de Dia do Especial das Mães. Tudo bem, coloca para junho. Conteúdo atemporal, a vantagem é essa, você sempre vai ter. E quanto mais conteúdos você tem previsionados para o futuro, melhor. Mais tranquilo você fica, menos ansioso também. Nossa, a ansiedade diminui muito quando você faz esse tipo de coisa. Você toma esse tipo de atitude. Bom, gente, o que eu faço para me auxiliar nesse planejamento mensal? Acho que é importante eu trazer isso para vocês. Bom, o que eu uso muito e faz muito sentido pra mim, até então tem funcionado bastante, é todo início do ano eu já separo todos os feriados, todas as datas comemorativas que eu acho plausível para cada cliente. Então, quando eu falo datas comemorativas, eu não estou falando só de feriado. Claro que os feriados se incluem, mas eu também estou falando de dia do geek, que não é feriado, de dia do solteiro, de dia dos homens, de, sei lá, o que fazer sentido. Eu tô colocando aleatoriamente aqui, mas é o que faz sentido pro negócio do meu cliente. E aí eu separo tudo, mando pro cliente. É claro que eu mando com algumas observações. Então, por exemplo, eu coloco, faz sentido, quando eu coloco, por exemplo, a marca é de moda. Aí eu tô sugerindo o dia do abraço. Eu tenho que colocar uma breve situação que a gente pode utilizar. Porque senão o cliente pode bater o olho e falar assim, cara, o que o dia do abraço tem a ver com moda? Moda como faz. Garanta agora o seu look confortável e dê o seu melhor abraço em quem você ama. Então eu coloco isso entre parênteses, não essa frase da suposta campanha, mas eu coloco que pode ser aplicado, então, sugestão de look comfy, de look confortável, não sei o que lá, alguma coisa desse gênero. Porque é uma forma do cliente visualizar. Porque datas óbvias, feriados óbvios, Dia das Mães, Dia dos Namorados, elas sabem que a gente pode criar coisas e tá tudo certo, não precisa resumir nada. Agora, datas específicas assim, a gente precisa pensar, por que eu achei interessante pro cliente? Aí eu coloco lá uma frase só, se uma palavra conseguir remeter a sua ideia, já tá ótimo, tá? Então é importante você fazer essa separação. Depois disso, eu costumo ir pro Word. E aí, depois do cliente aprovar o que ele quer de fato subir ou não, mesmo com as minhas sugestões, que ele pode falar que não quer, e aí o dono da marca é ele, então quem manda é ele, ou ela. E aí depois eu vou pro Word e vou dia a dia. Eu separo os dias que eu combinei com o cliente de subir post, um dia sim, um dia não, a cada 3 dias, a cada 2 dias, enfim, o que você combinou. Ou que você como empreendedor acha que é o que faz sentido. Eu dou 2 dicas nesse... aí vem uma dica muito importante sobre qual a frequência ideal para subir. Eu sigo um profissional chamado Rafael Kiso. Ele é o CEO da MLabs. Inclusive, super indico que vocês sigam ele também. Principalmente vocês empreendedores. Ou vocês social media, não sei qual o perfil que me segue e tal. Ele diz que a pergunta não é essa. Tipo, quantos dias, né? Qual a frequência ideal? A frequência, quando eu falo, é quantos dias? Todos os dias? Um dia sim, um dia não? A cada 2 dias, a cada 3 dias? A pergunta ideal é: quantas vezes você deve aparecer para o seu usuário?
E isso é muito importante. Porque às vezes você postando com intervalo de 3 dias, você aparece mais para o seu usuário do que você postar todo dia. Ou ao contrário, você vai ter que postar todo dia para aparecer mais vezes para o seu usuário. E existe um cálculo para você descobrir isso. E dessa vez eu não vou colocar o cálculo aqui, mas eu vou prometer para vocês que eu vou subir nos stories e aí vocês vão lá no meu perfil para conferir esse cálculo. Mas é possível você fazer esse cálculo você mesma e aí você vai descobrir qual é a frequência ideal. Na verdade, se você está acertando, porque se você consegue colocar o seu conteúdo para ser impactado pela mesma pessoa de 2 a 3 vezes, tá ok. É o ideal para causar o mínimo de lembrança. Agora, se você tá sendo visto apenas uma vez por pessoa, não tá tão legal. Porque a pessoa não tá te vendo o suficiente para lembrar de você quando ela for pensar em comprar o que você oferece, seja produto ou serviço. E se você tá aparecendo 3 vezes ou mais, aliás, de 2 a 3 vezes é ok, acho que de 4 ou 5 vezes, aí você está sendo visto demais e você pode estar sendo cansativo para o seu usuário. E quando eu falo usuário, eu não tô falando de seguidor, tá? Porque o seu conteúdo, se você cumpre as regrinhas que eu sempre coloco lá, uso de hashtag, bom uso das palavras, se você tá fazendo tudo isso, significa que você está seguindo as diretrizes. Logo, o seu conteúdo não tá aparecendo só pra seguidor, não. E o ideal é que ele não apareça só para seguidor, né? Para sua rede crescer e seu engajamento aumentar. Sempre. Então, assim, toma bastante cuidado com esses detalhes, são coisas que fazem completamente diferença. Depois que você montar esse calendário, eu sempre tenho uns passos que me ajudam bastante, até na questão de ter uma noção do que eu tô publicando. Então, eu faço uma pequena noção de quando eu monto esse documento no Word. Antes de esmiuçar dia a dia, eu coloco todos os dias que eu vou subir e coloco os temas e os formatos. Por exemplo, eu coloco que eu vou falar, vamos supor, de mim. Eu coloco que eu vou falar sobre os meus serviços, alguma curiosidade, alguma notícia que saiu, enfim, em algum jornal, ou notícias das mídias de comunicação que eu sigo da minha área. E aí eu coloco temas variados para as pessoas saberem que tudo se atrela à publicidade e o quão isso é importante. E eu coloco essas variações. Por quê? Porque aí eu vou ter uma noção do se eu tô sendo repetitivo em alguma coisa e nos formatos também, para mim entender se eu tô fazendo demais. Então, por exemplo, foi aí que eu notei que eu tava postando um pouco Reels. E aí eu tive a ideia do podcast e eu pensei que o podcast ia ser bom não só para conhecimento, mas também para ter pequenos takes para me soltar no Instagram e no TikTok e no Facebook, que seriam muito úteis, muito legais. Então são coisas que dá para serem feitas, dá para serem trabalhadas de maneiras diferentes. Então, tipo, o podcast em si, ele é longo, ele é trabalhoso, mas ele me dá conteúdo para me usar, não sei por quanto tempo. E isso é muito útil para mim, porque eu tinha dificuldade de construir esse tipo de conteúdo mais complexo. E Reels, em especial, também. Eu tinha muita dificuldade de gravar, porque eu não consigo falar pouco. E quando eu conseguia falar, eu sentia que não era suficiente, que eu tinha, sei lá, eu teria sido muito rasa, alguma coisa assim. Então, são coisas que você só pensa quando você coloca, quando você visualiza. Então, no Word eu tinha essa noção quando eu colocava. E aí, eu indico sempre fazer variações de formatos. Nunca trabalhe só com vídeo ou só com imagem. Faz um circuito entre elas, faz um fluxo entre elas para você entender o que funciona mais. No meu perfil, por exemplo, o carrossel é muito em alta. Agora, Reels é mais quando eu apareço, mas quando eu apareço fazendo conteúdos assim, mais complexos e sobre conteúdos ricos, geralmente não tem muito engajamento. O que dá mais engajamento é quando eu falo sobre o meu cabelo, por exemplo, que é uma coisa que vai completamente fora da minha realidade profissional e do que eu quero pro meu perfil, mas é uma coisa que eu entendi, que eu compreendi. E lembrando que eu transformei o meu perfil pessoal no profissional. E isso é uma das consequências que eu já falei em alguns conteúdos também que pode acontecer. Sempre me pergunta também, eu já tenho um perfil onde eu já tenho um certo público. É melhor eu criar um novo do zero profissional ou eu posso adaptar? Você pode adaptar.
De novo, não existe certo e errado. E eu quero muito trazer isso de novo, porque é importante você saber disso. Não existe certo e errado. Existe o que você acha que funciona. Eu imaginei que poderia ser bom pra mim transformar o pessoal num profissional, porque existiam muitas pessoas que me conheciam, mas não sabiam com que eu trabalhava. Então eu vi uma oportunidade de pessoas conhecidas passassem a entender o que eu faço e quem sabe se tornar cliente. A gente não pode descartar as possibilidades, eu não quis descartar, mas eu sabia que eu corria um risco das pessoas não entenderem ou das pessoas mesmo assim não quererem me contratar, até porque infelizmente eu não tenho um péssimo hábito que as pessoas não contratam profissionais do seu cotidiano. Elas tendem a sempre confiar em profissionais que não conhecem ou que já sejam gigantes e que já cobrem uma fortuna para fazer. E às vezes o profissional nem te atende, porque às vezes o nicho dele é para maiores, é tipo para empresas gigantescas, ou a pessoa pode não ter muita experiência no seu nicho, mas só pelo número de seguidores as pessoas podem vender sua entrega, se é assim que eu posso dizer, sabe? Então eu acho curioso, mas eu me arrisquei, eu tentei fazer isso e eu tô pagando o preço porque eu não consigo passar dos 869 seguidores, que já foi o meu auge. Acho que eu já cheguei a atingir 890 em alguma época, eu acho, mas eu nunca consegui passar disso. E parte disso eu sei que a responsabilidade de ter feito essa escolha sobre ter colocado o meu perfil como de pessoa profissional. E assim, é uma métrica de vaidade. Já falei sobre métricas de vaidade, inclusive, número de seguidores, mas não deixa de ser um parâmetro de quantas pessoas você está atingindo e conquistando com o tempo e com o seu conteúdo. E é um parâmetro que eu acabei tendo e é uma realidade que vivo, assim. Mas talvez, como não existe certo e errado, é difícil a gente previsionar algo. Eu não sei se eu tivesse criado um perfil do zero, eu teria tido outro impacto. Talvez eu estaria com menos de 200 seguidores, sabe? Então, assim, é uma métrica de vaidade, não faz muita diferença, mas é um parâmetro que me dá de recalcular a rota. Então, é como eu sempre falo. Cliente que chega até a mim, eu indico mudar o perfil. Criar um novo do zero, só pessoal. Ou só profissional, desculpa. E o pessoal, eu só indico em último caso. Eu acho que só compensa quando você é influenciador. Quando você vai começar a construir um conteúdo onde a base é sua vida pessoal. Eu acho que isso dá uma diferença. Mas é muito sobre acerto e erro também. Talvez eu fiz a melhor escolha. Eu não consigo afirmar se eu fiz ainda a melhor escolha ou não. É uma coisa que eu acho que eu nunca vou ter essa resposta. Mas eu continuo tentando entregar conteúdo de valor e tentando crescer a minha rede. E não só para me tornar referência no meu trabalho ou para ser reconhecida. É principalmente para mim aumentar a minha rede e aumentar o meu comercial, meu volume comercial e a minha rede de clientes, etc. Então, tudo isso faz diferença no final das contas. Bom, é isso. Eu acho que eu consegui passar um norte de como você estabilizar isso, dar uma pausa em tudo que você está fazendo e colocar isso em pauta. Conteúdo, mídias sociais, o seu perfil social da sua empresa, ele é muito relevante. Então, nunca considere uma realidade que infelizmente eu vivencio bastante trabalhando com isso. Nunca considere que você não tem tempo para planejamento. Ele tem que fazer parte da sua vida. Então, tudo bem você não conseguir planejar um mês, tudo bem você não conseguir planejar 2 semanas, mas você precisa planejar alguma coisa. Nem que seja uma semana, nem que seja alguns dias de respaldo, eu consideraria no mínimo uma semana, porque isso também é trabalho. Mídia social também é trabalho. E também é muito importante que você tenha essa consciência, porque se você não levar a sério a rede social, é complicado você levar a sério ou você querer cobrar dela resultado. Então você você não considera planejamento algo importante no seu dia a dia, mas você se cobra porque o seu conteúdo não está viralizando, porque não está vindo cliente das mídias sociais, está vindo de outras fontes,
ou qualquer outra queixa que você pode recair sobre a mídia social. É muito perigoso você fazer isso quando você não leva o planejamento a sério. E em contrapartida, se você estiver levando a sério e mesmo assim você não vê muito retorno assim, lembra que nada no digital é imediato, tá? Eu sei que é complicado a gente falar disso porque, poxa, é digital, né? A gente quer tudo pra ontem. Tem uma pesquisa que fala que a média de tempo de resposta que os brasileiros esperam ter de qualquer nicho comercial, seja isso vendas ou qualquer coisa, é de 3 segundos. E é muito loucura você pensar isso, porque se você pensar como um negócio, é impossível você conseguir responder o cliente em 3 segundos. Acho que a chance disso acontecer é só se você já estiver mexendo por alguma razão. E aí ver o contato do cliente, ou você querer responder, você conseguir responder, na verdade, né? Porque querer a gente quer dar conta de tudo. Então, assim, é meio loucura, porque quando a gente pensa como negócio, a gente vê que o buraco é mais baixo. Mas quando a gente pensa como cliente, a gente quer imediatismo. Então, é muito tênue a linha e é importante você ter essa consciência, principalmente praticar essa empatia, de pensar como negócio, como funciona e tentar ao máximo ver o que funciona, principalmente. Então, é isso. Saiba estar presente, mas saiba também como dar conta disso. Porque não vai adiantar você estar presente e você não está dando conta de tudo. Então começa do começo, com calma, com paciência. E é isso. Eu acho que vai acontecer muito se você conseguir. Me conta o que você achou do episódio de hoje. Eu espero muito ter ajudado. Eu até tinha planejado acrescentar algumas coisas, mas eu acho que vai fazer mais sentido se deixar para o próximo episódio. E aí, como eu falei no anterior, e eu acho que eu vou me tornar repetitiva porque eu vou comentar bastante isso. Me acompanhe e indico ver o episódio na sequência, porque muitas vezes eu vou acabar atrelando um tema no outro e aí vai fazer muito mais sentido se você acompanhar. É tipo série mesmo. Talvez se você veja eu vou abordar um tema que eu já tenho falado no outro e aí você não vai entender, não vai fazer muito sentido. Mas eu espero que pelo menos esteja acompanhando de alguma forma. Eu tô criando, não precisa me ver, só me basta ouvir e aprender. Então, se você puder ouvir no momento onde você vai se concentrar em ouvir, só isso vai ser muito bom. Mas, cara, faz isso fazendo coisas da vida, tudo que você puder. O que me ajuda a me concentrar no dia a dia no trabalho é assistir série que não retém muita atenção, que não preciso ficar olhando diretamente para ela. Isso me ajuda muito a me concentrar e eu percebo que eu sou mais produtiva quando eu faço isso. Então, tem gente que faz isso ouvindo podcast, então eu espero que você me ouça. Espero que eu colabore com a sua produtividade. Mas é isso, eu espero muito que tenham ajudado de verdade. Meu intuito é esse. E eu espero que tenha feito sentido. Deixa nos comentários se teve alguma coisa que não ficou clara. Talvez eu possa te ajudar na DM. Pode ser? Um beijo da Pri! Na verdade, um cheiro da Pri. Cheiro!